Que bom que a boa sorte os trouxe novamente a continuação de nossas leituras. Então vamos lá. Duzentésima quinquagésima nona noite. Retomando a história do dia anterior, Sherazade principiou assim. Foi a mesma rainha quem aprontou o presente composto de diamantes, rubis, esmeraldas e fios de pérolas, que pôs numa caixinha muito rica e própria para este fim. No dia seguinte, seu filho despediu-se dela e do rei da Pérsia e partiu acompanhado de alguns oficiais e criados, gente escolhida e em pouco número. Não tardou muito a chegar à capital e ao palácio do rei de Samandal, o qual não diferiu dar-lhe audiência logo que soube da sua chegada e se ergueu do trono apenas o viu aparecer. O rei Salé, que de boa vontade quis esquecer-se por alguns momentos do que era, prostou-se a seus pés, desejando-lhe bom sucesso em tudo quanto pudesse intentar. Abaixou-se o rei de Samandal para o levantar, e depois de o obrigar a tomar lugar junto a si, fez-lhe os seus cumprimentos e perguntou-lhe se pretendia alguma coisa em que o pudesse servir. Senhor, respondeu o rei Salé, quando não tivesse outro motivo senão de tributar os meus respeitos a um príncipe dos mais poderosos do universo, e tão distinto pela sua sabedoria e pelo seu calor, não podia eu manifestar assaz a vossa majestade quanto venero. Se pudesse penetrar até ao fundo do meu coração, conheceria a grande veneração que lhe tributo e o desejo que tenho de lhe dar demonstrações da minha afeição. Proferindo essas palavras, pegou na caixinha das mãos de uns de seus criados, abriu-a e, oferecendo-lhe, suplicou-lhe que tivesse a bondade de aceitar. Príncipe, replicou o rei de Samandal, não me fazeis um presente dessa consideração sem ter alguma pretensão proporcionada para requerer-me. Se há alguma coisa que dependa do meu poder, terei muito gosto em conceder-vos. Falai e dizei-me livremente em que posso servir-vos. É verdade, senhor, replicou o rei Salé, que tenho uma graça que pedir a vossa majestade, e guardar-me-ia muito de lá pedir se não estivesse em seu poder concedê-la. Tanto depende de vossa majestade que debalde a pediria a qualquer outro. Peça, pois com todas as instâncias possíveis, e suplico-lhe que não a recusais. Se isto assim é, replicou o rei de Samandal, não tendes mais que falar, e vereis de que modo sei servir quando posso. Senhor, disse-lhe então o rei Salé, em vista da confiança que vossa majestade quer que tome sobre a sua vontade, não dissimularei por mais tempo que venho empreitar a honra de vossa aliança pelo casamento da princesa Giuari, vossa filha, e de fortificar com isso a boa inteligência que une ambos os reinos há tanto tempo. Mal o rei Salé acabou de pronunciar essas palavras, o de Samandal soltou grandes risadas, deixando-se cair de costas sobre a almofada em que estava encostado, e de um modo injurioso para o rei Salé. Rei Salé, disse-lhe com ar de desprezo, cuidei que fosse um príncipe de bom senso, sábio e cordato, e as vossas palavras, pelo contrário, me dão a conhecer-vos quanto estou enganado. Dizei-me onde estava vosso juízo quando formastes uma quimera tão grande como a de que acabais de falar-me? Pudestes conceber somente o pensamento de aspirar ao enlace com a princesa, filha de um rei tão grande, tão poderoso como eu sou? Deveis primeiro considerar a grande distância que há de vós a mim, e não vir perder num instante a estima que fazia de vossa pessoa. Ficou em extremo escandalizado o rei Salé de uma resposta tão injuriosa, e custou-lhe muito a conter o seu ressentimento. Que Deus, Senhor, replicou ele com toda a moderação possível, recompense vossa majestade como merece. Permitir-me-á que tenhas a honra de dizer-lhe que não peço à princesa sua filha em casamento para mim. Ainda que assim fosse, bem longe de vossa majestade ou a mesma princesa deve ofender-se disso. Creia, eu faz muita honra, tanto a um como ao outro.
Muito bem sabe vossa majestade que sou um dos reis do mar como vós, que os reis, meus predecessores, não cedem em coisa alguma pela sua antiguidade a nenhuma das outras famílias reais, e que o reino que deles herdei não é menos florescente nem menos poderoso hoje do que o era no seu tempo. Se não me tivesses interrompido, teria logo compreendido que a graça que lhe peço não me diz respeito a mim, mas sim ao jovem príncipe da Pérsia, meu sobrinho, cujo poder e grandeza, assim como as prendas pessoais, não devem ser-lhe desconhecidas. Todo mundo sabe que a princesa Giuari é a formosura mais completa que existe debaixo dos céus. Porém, não é menos verdade que o jovem rei da Pérsia é o príncipe mais belo e mais completo, tanto da terra como do mar, se nisso não estão divididos os pareceres. Assim, como a graça que peço não pode redundar senão em grande glória para vossa majestade e para a princesa Giuari, não deve duvidar que o consentimento que dera uma aliança tão proporcionada não seja seguido de uma aprovação universal. A princesa é digna do rei da Pérsia, e o rei da Pérsia não é menos digno dela. Não há príncipe no mundo que lhe possa disputar. O rei de Samandal não teria deixado falar o rei Salé tanto tempo se o arrebatamento que dele se apossara lhe houvesse deixado a liberdade de o impedir. Permaneceu ainda calado durante alguns minutos, tanto estava fora de si, e rompeu finalmente em injúrias atrozes e indignas de um grande rei. Cão, clamou ele, ousas proferir o nome de minha filha na minha presença? Cuidais que o filho de tua irmã, Giuliare, pode entrar em confronto com minha filha? Quem és tu? Quem era teu pai? Quem é tua irmã e quem é teu sobrinho? Não era seu pai um cão e filho de cão como tu? Que prendas o insolente e que lhe cortem o pescoço. Os oficiais em pequeno número que estavam à roda do rei de Samandal dispuseram-se logo para obedecer. Porém, como o rei Salé estivesse no vigor de sua idade e fosse ligeiro e robusto, antes que puxassem pelos alfanjes, ganhou a porta do palácio, onde 1000 homens dos seus parentes e da sua casa, bem armados e equipados, que acabavam de chegar, o aguardavam. Tinha a rainha, sua mãe, feito reflexão na pouca gente que levara consigo, e como pressentisse a má recepção que o rei de Samandal podia fazer-lhe, apressou-se a mandar-lhe este socorro. Aqueles dos seus parentes que se acharam à frente estimaram muito terem chegado tão a propósito, quando o viram ver seguido da sua comitiva em grande desordem, e reparando que o perseguiam. Senhor, clamaram eles logo, de que se trata? Ei-nos aqui prontos a vingar-vos, basta só mandar. Contou-lhes o rei Salé o caso em poucas palavras, pôs-se à frente de um corpo numeroso enquanto os mais ficaram à porta, do qual se apossaram e retrocedeu. Como os poucos oficiais e guardas que tinham vindo em perseguição se haviam dispersado, entrou no quarto do rei Samandal, que foi logo abandonado dos outros e preso ao mesmo tempo. O rei Salé deixou gente suficiente para o vigiar e foi de quarto em quarto procurando da princesa Giuari. Mas no primeiro tumulto, arrojara-se ao mar com as mulheres que estavam em sua companhia e refugiara-se numa ilha deserta. Ao verem o que se passava no palácio do rei de Samandal, alguns da comitiva do rei Salé, que fugiram logo no princípio do sucesso, causaram um grande susto à rainha, sua mãe, anunciando-lhe o perigo em que o deixaram. O jovem rei Beder, que se achava presente à sua chegada, ficou tanto mais assustado quanto se considerou como o principal causador de todo o mal que disso podia seguir-se. Não se sentiu com bastante ânimo para aparecer na presença da rainha sua avó, visto o perigo que corria o rei Salé por seu respeito. No instante em que a viu ocupada a dar as ordens que julgou necessárias nesta conjuntura, emergiu do fundo do mar
e como não soubesse que caminho tomar para voltar ao reino da Pérsia, refugiou-se na mesma ilha onde se refugiara a princesa Jiwari, indo assentar-se completamente fora de si, ao pé de uma grande árvore que estava cercada de muitas outras. Vendo que já era dia, cessou de falar neste instante Sherazade, prosseguindo a história no dia seguinte. Que situação, hein? Esse rei de Samandal é muito orgulhoso e não quis ceder sua filha, mas pelo jeito vai pagar um alto preço. Acabou sendo preso pelo rei Salé. Como será que essa história terminará? Será que Jiwari e o rei da Pérsia se unirão ou ficarão eternamente distantes um do outro? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.